Oi, gente. Hoje a gente está de novo por aqui, né? Eba. E hoje a gente vai fazer uma coisa interessante, porque já tinha algumas semanas a gente queria, de vez em quando, ampliar a nossa roda de conversa. E deu certo a gente ampliar hoje. Para todo caso, nós três estamos aqui. Eu sou a Tota, a Milena está aqui, a Cibele está aqui. Oiê. Oiê. E hoje nós vamos conversar juntas, nós Olá. três, com a Luciana com a gente, a Lu Costa. Então, estamos falando agora, hoje nós estamos falando realmente, cada uma de um lugar, a Cibele e a Milena de Dourados, a Luciana de São Paulo, eu daqui da Suíça. E a gente vai abordar hoje um assunto interessante. Alguma coisa sobre a Lu que eu gostaria de dizer. A Lu, ela é dentista, ela é mestra em saúde pública e Saúde coletiva? Saúde coletiva. Igual eu. Exato, as duas que são legal. As unifespianas da vida, exatamente. Que legal, não sabia. E hoje o assunto, por incrível que pareça, é um assunto assim, nada a ver com nenhuma área e tudo a ver com todas. Vamos deixar para depois, né? Falar depois. Falar depois, vamos deixar para depois, mais tarde. Vamos procrastinar um pouco, gente? Bora procrastinar um pouco. Lu, bem-vinda à nossa roda. Obrigada, viu, meninas? Eu estou muito feliz de estar com vocês. Tenho acompanhado o trabalho de vocês. Sou fã de vocês. Ai, que linda. Então, para mim, é muito bom estar aqui com vocês. É um privilégio. Para a gente também, Lu. Vai ser uma alegria e que bom. Então, a gente possa conversar mais vezes, né? É isso aí. E esse assunto é um assunto que tem a ver com a humanidade, né? Eu acho. Não é só pois é, quem vai começar? Bom, vamos então começar, que tal, pela a menina definição, né? Eu adoro. Uma coisa que eu herdei do tempo da Barça, né? Esse negócio de definição. Então, vamos lá. Uhum. Procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, por não cumprir suas responsabilidades e compromissos. Embora a procrastinação seja considerada normal, torna-se um problema quando impede o funcionamento normal das ações. A procrastinação crônica pode ser um sinal de problemas psicológicos ou fisiológicos. E a palavra vem do latim, que quer dizer o pro, né, o prefixo pro quer dizer à frente, e o crastinus quer dizer de amanhã. E a primeira aparição conhecida dessa palavra foi no livro Chronicle, The Union of Two Noble Illustrious Families of Lancaster, York, de Edward Hall, que foi publicado apenas em 1548. Ou seja, gente, já existe na humanidade mais ou menos desde sempre, né? Então, é isso aí. Quem procrastina, ergue a mão. Eu, né? Mas se não tem sofrimento, não é procrastinação? É que fala, se tiver sofrimento, é porque eu procrastino sem sofrimento. Procrastinar é uma decisão. Pelo que eu entendi, tem dois aspectos aí, né? Tem essa questão do sofrimento e tem a questão de gerar algum prejuízo para a vida da pessoa também, de uma maneira crônica, recorrente, que resulta em algum tipo de prejuízo, enfim. Aí tem esse negócio, né? Então vamos lá. Eu discordo, isso não deve ser. Sabe por quê? Quem que define se aquilo tinha que ser feito hoje ou amanhã? Os prazos. As pessoas. Então, seria em relação às coisas de fora. E as nossas coisas? Existe procrastinação em relação às nossas coisas? Que não é uma definição de prazo, digamos, externo. Num trabalho eu entendo, sei lá, eu tenho que entregar o relatório até dia 10, sei lá, de novembro. Isso está claro e é do trabalho. Então, se eu atraso ou se eu vou deixando para a última hora e não consigo, aquilo seria um jeito de procrastinar.
E coisas da vida, do dia a dia da gente, em relação que não tem uma data específica, mas são coisas nossas. Ela também estaria nessa lógica de procrastinação? Quem mais? Fala pra gente, Lu, o que você acha disso? Eu tô pensando, você está falando, Sibeli, eu estou pensando que assim, a gente é regido pelo Cronos, né? Mas existe uma outra lógica aí também que está fora do Cronos, né? Que tem o Kairos, que vem de fora, né? E por mais que a nossa vida tente se enquadrar no Cronos, a lógica humana mesmo nem sempre está, né? Nem sempre, acho que não está mesmo, né? Então, o Ed René, eu já vi vocês às vezes citando ele, né? Eu também gosto muito dele, o pastor Ed René, e ele fala que a vida é uma sucessão de momentos de oportunidade, né? E isso não tem nada a ver com Cronos, né? Muitas vezes essas oportunidades não estão ligadas ao que a modernidade tenta enquadrar sempre a gente, né? Existe tudo, cronograma para tudo, para sua vida, você tem que se encaixar, mas dentro da gente a gente não sei. Para mim a gente não funciona desse jeito, é muito diferente, né? Sabe o que me chamou a atenção? Quando eu abri a internet para ver exatamente isso, para ver definição e tudo mais, sabe o que me chamou a atenção? Que quando você abre, vem a definição, tem a definição que você leu do Wikipédia, né, Mi? Então, mas logo abaixo já começa assim, definir e te dar sugestões de como você resolver esse problema da procrastinação, né? Então, você vê a definição e daí já define, quer dizer, já define como um problema e já te dá uma carrada de sei lá, de segredos para você. Segredos para você melhorar. Fórmulas mágicas, né? Exato. Tá cheio de fórmula mágica. Cinco regras. Para 5 passos. Isso, para você fazer 5 passos para você não fazer mais. 5 passos para não saber mais o quê. 8 passos, 7 passos, 10 passos, e assim por diante. Então, eu achei interessante isso. Você fala o nome e já, claro, porque o próprio nome já diz alguma coisa, né, sobre isso, e a definição também já diz que você pode criar um problema com aquilo. Mas eu achei interessante que já vem essa ideia de que você precisa mudar alguma coisa na sua vida. A gente estava falando sobre essa questão de tempo, né? E aí eu estava vendo, gente, eu não me recordo agora quem era a pessoa, não sei se era o Ed René ou se era outra pessoa que foi falar justamente sobre isso, sobre essa questão de como a nossa vida mudou a partir do momento em que a gente conseguiu contar as horas, né? Isso foi lá no começo da pré-revolução industrial e tudo, porque assim, antigamente chovia, acabou, não dava para trabalhar, porque era contado de outro jeito, era contado por dia, né? Se chovia e era uma coisa externa, você não fazia mais, se não. E aí depois veio o relógio, e com o relógio as pessoas começaram a ter horas para cumprir, né? Então você podia controlar melhor aquele funcionário, aquela pessoa, e no final dos contos, assim, o relógio virou um instrumento de controle, né? Aí a gente vem pro Henry Ford, né? Que é o pai desse negócio da linha de montagem e tudo, né? Que revolucionou com a questão da produção dos carros, e na verdade ele revolucionou todo um jeito de pensar, com impacto sobre a educação, sobre a filosofia, sobre a administração, sobre o mundo inteiro. O jeito de trabalhar. Né? Tanto é que, assim, é o Ford... Exatamente. E a gente vê, assim, que, ok, faz parte da humanidade, né? Tanto é que tem um livro de 1548 onde a palavra aparece. Então, assim, bem interessante isso. Por outro lado, talvez essa patologização da coisa seja um sintoma muito do nosso viver contemporâneo, né? Dessa época onde a gente precisa estar sempre produzindo, onde a velocidade ela catapultou as coisas, né? E aí a gente realmente entra em sofrimento, porque quando você não consegue cumprir muito aquela expectativa, se você não tiver uma firmeza interior muito boa, uma coisa assim, para como a Sibeli falou, né? Não tô nem aí para isso.
Cara, mas o que você faz com aquela sensação de que eu sou improdutivo, que eu procrastino, que eu perco as oportunidades, como a Lu falou? Uhum. Vocês acham? Eu fiquei pensando nisso, Mi, no sentido, por exemplo, não sei, né, porque aí está dizendo que é algo normal, digamos, que não é uma patologia, né? Mas quando você olha na saúde mental, por exemplo, qualquer coisa, ele só é um transtorno, digamos, quando ele começa a implicar em sofrimento e alteração na sua vida diária, digamos assim. Então, por exemplo, eu só sei que a ansiedade se torna um problema quando aquilo começa a gerar sintomas, você não começa mais a sair de casa, aquilo vai te trazer no sofrimento, ou seja, ele tem que ter uma consequência, né? Senão, digamos, é uma ansiedade vital, ou seja, é aquilo que você precisa mesmo para continuar andando, para você continuar desejando, enfim. Então, eu fiquei pensando, que hora que começa a trazer esse sofrimento para a gente, que é o desafio, né? Ou seja, não é tanto o deixar, mas é como que isso vai batendo de consequência, tanto do que você passa a pensar sobre você, quanto as consequências daquilo. Se você compromete com alguém, fala que vai entregar, a pessoa fica esperando e vai atrasando, de repente, o trabalho dos outros e outras situações sociais que podem trazer muito, muito sofrimento, né? Eu acho que nessa lógica, então, assim, não sei se a nossa vida, como ela está organizada, ou como a gente passa a pensar ela, pode estar relacionada ou não à questão do sofrimento depois, ou do que a gente passa a pensar da gente, quando, de repente, você não consegue num prazo que você estipulou, ou algo assim. Uhum. Mas eu acho que a questão da procrastinação, não em questão de... A Milena tocou no ponto da produção, né? E eu acho que a questão também é a seguinte, é uma questão de palavra, talvez. Por isso que ela é tão humana, porque essa questão de você dar a sua palavra sobre alguma coisa e não cumprir com a palavra é um negócio que vem desde sempre. Entende? Você não cumprir com aquilo que você prometeu ou você demorar para cumprir com aquilo que você prometeu. Na verdade, é o seguinte, a questão do Cronos, a questão do tempo, ela tem a ver, porque hoje a gente conta o tempo, tem certeza que é isso mesmo, certeza, é isso que você falou, Mi. Tem a ver com essa nova forma, inclusive, de compreender o trabalho. Então, as pessoas já tinham o relógio de sol, por exemplo. O relógio de sol, ele funciona, inclusive, o tempo é o mesmo, mas ele funciona numa outra frequência, por assim dizer, entendeu? Você tem outro parâmetro de viver esse tempo, de fazer suas coisas nesse determinado tempo. Então, são as horas escuras, as horas claras do dia, as horas quentes, muito provavelmente, né? Se a gente for pensar nos primeiros relógios de sol, acho que são os acádios que tem, sei lá, os babilônios que têm primeiras coisas de relógio de sol, não pode nem falar relógio, acho que é uma questão de tempo, né? O contador de tempo, sei lá. É Eu tô rindo diferente. aqui que você falou das horas quentes. Uhum. E aí, eu tô pensando nas horas quentes que tava fazendo aqui esses dias, que pelo amor de Deus, gente, não dá para fazer nada naquelas horas quentes aqui. Não dá. O negócio vai ter que ter... Olha, por exemplo, eu fico pensando, já pensou se estivesse tendo escola normal, com um calorão desse? Criança que vai para a escola onde não tem ar-condicionado, coisa assim, é dureza, né? Professor ficar dando aula num calorão desse, Deus me livre. Enfim, então eu acho que essa questão de você não cumprir com a sua palavra é um tema antigo, sabe? E tem a ver com isso, não perder, sabe? Você não perder em alemão eles falam não perder a face, né? Existe isso, eles usam a expressão não perder, ou seja, você não perder sua reputação, que você prometeu uma coisa e não cumpriu. É uma coisa muito humana e é um negócio assim que, moralmente falando, é um negócio complicado desde sempre. Um rei que não cumpre o que prometeu, entendeu? Sei lá, pessoas que não cumprem aquilo que prometem ou que... Quer dizer, isso é um problema humano, desde sempre, né? A questão é que agora entrou essa questão do tempo e da produção. E para aqueles que têm dificuldade de falar não para as coisas, né? Muitas vezes a gente vai
tudo que te pedem, se não, tudo bem, você acha que dá conta, e de repente você vê que humanamente é impossível dar conta de tudo e tem aquela sensação de fracasso, né? Então, eu estava até conversando hoje com uma amiga sobre isso, que ela falou, esse assunto de procrastinação acabou sendo o meu assunto desses últimos dias, né? E ela falou que ela sabe que ela é uma procrastinadora, mas assim como eu também me reconheço, mas que ela até lida bem com isso. Só que teve uma fase da vida dela que ela pirou. Quando ela foi ver, ela falou: não, tem uma diferença entre procrastinar e não saber falar não e se encher de compromissos, achando que você vai dar conta de tudo, né? A gente precisa reconhecer aí, precisa ter consciência até onde você pode assumir uma coisa ou não. E ela falou que o exercício dela agora é esse, né? Tentar falar não para as pessoas quando ela vê que não vai dar conta. Eu Você acho vê que... Fala assim. Não, eu ia falar assim, que algumas coisas, por exemplo, disciplina, por exemplo, eu vejo, vou falar como eu percebo. Eu tenho um pai, já estava contando para a Tota, ele um dia decidiu que ele ia aprender a tocar clarinete. Eu tinha uns 12 anos de idade, ele olhou para a semana dele e falou, eu não tenho hora nenhuma. Ele dava aula de manhã, à tarde, à noite, sábado passava na igreja fazendo as atividades, ele achou um horário, todo sábado das 7 às 8. Eu tenho 40 e poucos, não vou, né, não precisa falar tão especificamente, mas ele toca clarinete todos os sábados, desde sempre, das 7 às 8. Ele levanta, então até hoje, ele manda o videozinho, ele tocando com a data. Quando ele viajava, porque agora a gente está de quarentena, ele vinha para cá, ele traz o clarinete. Você está dormindo, você acorda com ele tocando lá no fundo, 7 da manhã. Então, ele tem uma disciplina que eu, por muito tempo, eu sofri porque eu não tinha essa disciplina nesse sentido, assim, da minha semana eu consegui encaixar as coisas exatamente separadas. Agora é a hora de eu estudar tal coisa, a hora de fazer isso. A minha rotina ela é muito desorganizada, isso me fazia sofrer. Eu achava que isso era um jeito de enrolar, de procrastinar. Com o tempo eu entendi, e aí não sei se foi para me acalmar, para eu não adoecer, que pode ser, né, um auto-engano. Não me contem se não for mentira. Não quero saber a verdade, mas assim, eu falei para mim, você tem um outro jeito de operar, não quer dizer que você... Então, assim, eu faço o que eu tenho para fazer, eu concluo as tarefas, mas assim, mas eu faço num tempo que não é exatamente... Eu queria já estar me preparando, escrevendo todo dia um parágrafo, mas eu não consigo. Tem uma hora que eu estou lá no chuveiro e penso, gente, aquele negócio eu venho aqui e faço. Então, é muito do que eu vou dando conta a partir do que eu vou pensando. Então, eu não consigo ver, eu não tenho prejuízo no sentido assim, para fora. Hoje eu sei aquilo que eu não dou conta, igual a Lu falou, se eu pego coisa mais do que eu não dou conta, eu já aviso a pessoa. Sei lá, me pede, ó, só não me orienta, até você fala, olha, eu não consigo, eu não vou lembrar que eu te oriento, eu tenho um monte de coisa, então você vai me lembrar toda semana, você vai me ligar, se eu não atender, fala assim, prof, olha para mim agora, porque eu não vou lembrar, então eu já aviso, então eu não vou prometer para ela que eu vou fazer uma coisa de uma forma ordenada X, que eu sei que eu não dou conta, então eu já digo aí, ó, se você topar desse jeito e isso não for de atrapalhar, eu posso te ajudar. Se você precisar de um outro desenho de apoio, eu não consigo lhe dar esse suporte. Então, eu acho que aí então, assim, nessa lógica eu não descumpro, entende? Eu digo exatamente aonde eu vou, o que eu dou conta, e digo para o outro do que eu preciso para que isso de fato se concretize. Então, eu não consigo ver isso mais como um problema, que era um desgosto que eu tinha comigo, de não ser alguém disciplinada, nesse contexto que eu estou dizendo, de alguém que decide e faz aquilo por um longo tempo, certinho no horário. Entende o que eu quero dizer? Então, mas daí isso abre para a questão, assim, do que é essa disciplina, né? Porque a disciplina, ela tem a ver com essa questão da escolha, e outra questão que eu acho bem legal que se levantou aqui foi, na verdade foram várias. Primeiro, essa questão do não, e essa questão da gente ter esse autoconhecimento. Então, assim, esse se autogerenciar, que é isso que você falou, né, Sibeli? Você se autogerencia, você está gerenciando os outros. Então, olha, ok, eu topo te ajudar, mas eu já te explico, comigo é assim, 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 né? Então, assim, essa noção do limite, essa comunicação para o outro desse limite que existe,
a gente precisa se conhecer para entender essas coisas. E aí tem uma outra coisa que a Lu falou, que é a questão assim, existem coisas que são ilusões na cabeça da gente, que é humanamente impossível a gente conseguir dar conta, porque é um mundo que é um mundo com muitas opções, né? Ontem à tarde, assim, fazia dias que a minha mãe estava aqui e a minha filha queria cortar o cabelo. E eu já estava assim, eu ainda não aderi na onda dos cabelos brancos, gente. Eu acho super legal o movimento. Penso em aderir, mas assim, ainda não dei conta começar essa transição. Então, eu queria pintar meus cabelos brancos, tava assim, vários, assim, né? Ok, fui no salão. Aí eu lembro que 4 horas eu tinha um compromisso, 5 horas no dia anterior me ligaram perguntando se eu estaria disponível 5 horas para um outro compromisso, né? Aí eu peguei e eu falei, tá, se eu entrar na onda e fizer esses compromissos que me propuseram, das 4 às 5 horas, eu não vou conseguir ter uma tarde, porque eu queria ter uma tarde com a minha filha, com a minha mãe, eu queria sair, tomar um café. Parece bobeira, gente, mas assim, para minha cabeça, que eu não tenho muito clara essa limitação, sabe, Lu, da questão assim, ok, não dá para eu fazer tudo na mesma hora, porque assim, na minha cabeça, não, eu saio daqui, eu vou para ali e tal, eu não conto o tempo de trajeto nas coisas, então sou uma pessoa que eu chego cronicamente atrasada, porque assim, se o negócio é 8 horas, na minha cabeça, se eu sair 3 para as 8, eu vou conseguir chegar. Não, eu não vou conseguir chegar. Em nenhum lugar dá certo isso. Então, é todo um aprendizado até a gente ir se conhecendo dessa maneira, né? E aí, por fim, eu desmarquei. E aí, até para uma pessoa, eu falei, olha, eu não vou, porque eu vou sair com minha filha, faz dias que eu tô querendo fazer isso e tal, papapá. E foi ótimo, porque eu estava vendo aqui que tem 2 tipos de procrastinadores, tem o relaxado e o tenso nervoso. Obviamente, eu sou a tensa nervosa, né? Porque assim, aí eu fico pilhadésima, porque eu quero fazer tudo, e assim, não dá. Só que é o que a Cibele já falou também, né? Uma vida é pouco para tudo que a gente quer fazer, e a vida, ela parece aquela vitrine de doce que tem aquela esteirinha que nem de sushi, assim, que vai passando um monte de coisas. Salivei aqui. Não é? Né? E aí, o que a gente escolhe, né? Então, recai de novo essa coisa da escolha e tal. Já que a gente vive, pois é, nesse mundo assim que é estratificado, que é contado com produção e em tempo e tudo mais, eu queria perguntar um negócio para vocês. Me ocorreu assim, tem alguma área, eu digo assim, a área assim do conhecimento, mas a área assim de profissões, né? Porque hoje em dia a gente se define pela nossa profissão, quase, né? Pelo aquilo que você faz na vida. Pela profissão, não sei, mas por aquilo que você faz na vida. Eu sou... Tipo, eu não tenho profissão, eu sou dona de casa, não faço nada. Caramba, você faz pra caramba. Não para um minuto. Mas vocês concordam comigo? Mas vocês concordam comigo que a gente é definido por causa disso, né? Eu vejo assim, meu pai, por exemplo, que se aposentou com 80 anos e fica puto, porque como que pode uma pessoa ter me aposentado com 80 anos, mas tudo bem. Tanto que ele se define pela profissão que ele tem, entendeu? Mas eu queria saber, existe alguma profissão ou alguma área de atuação em que a procrastinação ela é uma qualidade que realmente a pessoa não pode ter? Vixe, várias. Por exemplo, porque eu tô falando da minha área assim, a minha área assim de humanas, né? O cara que é filósofo, o cara que precisa entregar artigos, tem aqui 2 pessoas que eu tô sabendo, não vou falar quem que é, mas tá devendo uns artigos aí. Sou eu também. Mas enfim. E daí e assim, sabe? Ninguém vai morrer se a gente não entregar no prazo, ou se ninguém vai morrer. Mas eu digo, quais são as profissões, quais são as áreas de atuação que se você procrastinar, é coisa de vida ou morte, entendeu? É questão de vida ou morte. A medicina é uma delas. Mas qual medicina? Tá entendendo? Se eu não operar meu nariz porque ele é torto, porque eu queria corrigir, tanto faz. Mas um problema no coração, por exemplo, não dá, né? Dependendo do problema, se não for atendido na hora, aliás, a gente tem exemplos, né, Tota, na família mesmo, né? No caso do teu tio que
que não teve o atendimento que precisava, né, na hora que precisava e acabou que ele faleceu. Mas é interessante essa tua colocação. Eu acho, Tota, que assim, não é, a questão não estaria relacionada com a morte. Pelo exemplo, sei lá, na saúde. Se eu procrastinar, alguém vai lá fazer o socorro. Sei lá, se eu não apareço, a menos que seja... Mas assim, eu acho que são coisas muito mais relacionadas com aquilo moralmente, o quanto vai nos afetando. Se você diz que vai chegar num plantão e não chega, por exemplo, quem está lá não vai sair. E o paciente chegar, ele vai ser atendido, entende? Mas o outro que precisava sair, que tinha comprometido com a esposa de jantar, que às vezes já está 72 horas no hospital, ele vai ser prejudicado enormemente. Isso vai trazendo sofrimento para os outros. Então, uma postura, digamos, despreocupada ou relaxada de alguém pode trazer sofrimento no entorno e alterar muito. Então, assim, eu imagino que não sei exatamente se altera ali, claro que, por exemplo, a liberação de um exame, essas coisas que, né, às vezes você precisa daquilo para fazer um procedimento importante, etc. Mas eu penso que tem muito a ver, independente da nossa área, digamos, se saúde ou humanos ou outra, é daquilo que a gente, a partir do momento que eu me comprometo, tudo o resto, às vezes, se organiza esperando aquilo, seja um relatório para abrir uma empresa, seja, entende? Então, eu acho que isso acaba impactando em várias vidas o tempo inteiro, né? Mas eu digo, até quando essa área de atuação, quando ela tem a ver, inclusive, com o tempo. Eu sabia que o nosso primeiro exemplo é ser exemplo de medicina, da parte médica, porque está lidando com isso. Mas, por exemplo, um cara que opera, tá certo que hoje, por exemplo, a malha de trens na Suíça, por exemplo, onde é um negócio super coordenado, tal, né? E que tem que funcionar, cara, tem que funcionar, porque você passa por uns túneis, eu falo, se esse cara, se ele resolve olhar para trás e esquece do negócio ali, porque as máquinas são operadas também por pessoas, não é assim que é, né? Elas são operadas por gente. E se esse cara dá uma rateada ali, esquece e os trens chocam no túnel, por exemplo. Na Índia, de vez em quando, acontecem os acidentes, assim, porque a coisa... E geralmente a gente não quer falar, porque a gente é falha, a gente é humana, a gente falha, obviamente, mas acontece muito isso por conta... E eu não estou dizendo que a pessoa procrastinou, mas a pessoa reagiu mais tarde. Talvez a gente esteja falando de uma outra coisa diferente, mas eu digo que exige certas áreas de atuação que exigem uma precisão de tal qualidade que tem a ver com isso, entende? Tem a ver com essa iminência que a gente... E tem a ver com a vida de outras pessoas também, sabe? Que são profissões que não pode ter imperícia, não pode ter negligência, não pode ter imprudência, né? Que... Aviação, né? Aviação, Pois acho que é é, uma delas. exato, Né? exato. As pessoas que controlam, né, nos aeroportos, a questão dos aviões que estão decolando, que estão Pousando. pousando. Mas aí eu não consigo ver procrastinação nesse trabalho, por exemplo. Mas se o cara, por exemplo, fala, não, peraí, eu não vou fazer isso agora, espera um minutinho, eu vou ali buscar um café. Tá entendendo? Estou dizendo assim, não precisa, não tem necessidade de ser feito agora. Tem certas coisas que... Mas talvez não seja a palavra, pode ser. Agora, o que acontece muito é que a gente já tem um que controla o serviço do outro. Isso acontece muito, e a gente tem isso bastante para controlar o serviço do outro, para que a falha ela seja rastreada, pelo menos, sei lá. Mas talvez isso não tenha a ver com procrastinação. Só me ocorreu assim, eu queria saber se existe assim, se existe um lugar onde... Eu não sei, porque eu tenho a impressão, vou falar até por que surgiu a pergunta. Meu pai, de novo, meu pai na área. Meu pai é o seguinte, ele, antes da aposentadoria e tudo mais, é uma pessoa que se orgulha da carreira profissional dele e tal, que fazia bem o que fazia, e as pessoas gostavam do tipo de anestesia que ele fazia e tudo mais, gostavam dele como profissional, né? E aí, de repente, eu olho meu pai assim, hoje em dia, meu pai, assim, ele é o rei do, não, você pode fazer depois, não, você pode fazer depois, entendeu? Pode fazer depois, pode fazer depois, pode fazer depois.
E eu comecei a perceber isso com esse ano que eu fiquei no Brasil, assim, perceber de forma adulta isso agora, né? E de me ver também nisso, diga-se de passagem. Não, você pode esperar, não tem necessidade de fazer agora. Tá? Eu falei, nossa, que coisa, né? E eu tenho certeza que essas coisas não aconteciam lá. Então, eu acho que tem muito a ver com aquilo que está em jogo no momento também, sabe? Aquilo que está em jogo, aquilo da sua... que diz respeito a você, a sua identidade, que está em jogo naquele momento. Então, você faz A fina isso... flor do querer, né? É, É a fina flor do querer. Realmente tem exatamente. tudo a ver. Até porque, assim, a gente tem que sempre lembrar que fisiologicamente nós funcionamos por conta de dois sistemas, né? Que a gente já até falou aqui. A gente tem um sistema límbico, que é aquele sistema antigo, que é um sistema que ele quer gastar pouca energia, por isso que o ser humano gosta, sim, de sombra e água fresca, porque a gente quer sobreviver. E para a gente sobreviver, a gente precisa guardar energia. E aí Gerenciar. a gente tem lá na frente, né, do cérebro, córtex pré-frontal, que é onde está localizada a nossa habilidade de escolha, que é um sistema altamente complexo, que tem um gasto de energia muito elevado. Então, assim, escolher o tempo inteiro faz a gente cansar. Uhum. E aí a gente tem no meio, acho que desses dois sistemas, o querer. E aí o querer, o tanto que você quer, vai te falar se quem vai mandar em você vai ser o límbico ou quem vai mandar naquilo vai ser o pré-frontal, né? Agora o problema né, o que é esse querer? Porque assim, tem o querer, tem o precisar, tem o poder, aí tem toda a constituição, né, desse quebra-cabeça, cada vez com peças menores, né? Porque quanto menor a peça, mais difícil é de montar o quebra-cabeça. Acho que daí tem esse quebra-cabeça que está ficando com cada vez, as peças estão diminuindo de tamanho, dada a opção de escolha que a gente tem. Então, a gente tem essas duas coisas e aí a gente vai seguindo. Mas eu acho que o que dita, assim, precisa ou não precisa, vai ter a ver com esse querer e com a situação em si, né? Como a gente falou, tem situações que não tem como você falar, não, para aí um pouquinho, né? O cara tá lá no meio de uma manobra de reanimação. Não, gente, peraí que eu preciso ali e tal. Não, não dá, né? Começamos aqui, a gente vai. É mais ou Esse menos é o isso. sistema que guarda energia, que eu estou usando ele na quarentena. Aliás, eu estou com energia por uns par de meses já. Menina, eu não estou aguentando mais, estou com montar uma hidrelétrica em mim. Vou te falar, eu li o livro, de certo que foi esse que seu pai deve ter lido agora, depois dos 80. A arte da procrastinação, a arte. Como realizar tarefas deixando-as para depois. É muito legal, é um professor de universidade. Ai, ó, caindo. Oi, quer falar? Quero escutar a sua versão do livro. Vamos ver se nós chegamos na mesma conclusão. Ah, você quer escutar agora? Não quer falar primeiro? Não, quero escutar a sua versão. Vamos ver. Eu vou te falar uma coisa. Eu geralmente, quando eu leio, eu procrastino a minha leitura, né? Leio um pouquinho, de amanhã eu continuo. Aí depois de 3, 4 dias, e às vezes até semanas. Esse aqui foi numa sentada. Acho que eu nunca me identifiquei tanto com um livro como esse. Eu me senti mais normal, sabe assim? Porque eu achei muito interessante a questão do procrastinador estruturado, né? Então, assim, Procrastinador profissional. a pessoa assume, né? Uma pessoa que é acadêmica, professor de uma universidade, trabalha numa editora, né? E assim, quando ele fala que é um defeito, mas não é dos piores, não. Eu fiz muita coisa, realizei muita coisa, né? Mesmo sendo um procrastinador. Então a gente vê, poxa vida, eu comecei a pensar nas minhas coisas, sabe? A Tota sabe, né? O meu drama aí de um artigo que não sai nunca, tal. Aí eu comecei a pensar depois, enquanto não sai esse artigo, quanta coisa eu já não fiz também, não é? Aliás, acho que ela me pôs nessa roda aqui justamente para eu chegar a essa conclusão. Nada foi à toa, né? Então, realmente eu gostei demais. Não sei se é porque eu me identifiquei muito, mas
foi uma maneira inteligente, né, de lidar com a questão da procrastinação, uma maneira inteligente, porque no fim a questão da procrastinar é como você lida com o teu tempo, né? Então, eu acho legal essa questão que ele fala, por exemplo, sei lá, ele tinha que dar um parecer num negócio até tal hora. Ele não faz muito antes, porque às vezes 2, 3 dias antes o povo prorroga o prazo. Se ele tivesse feito, tipo, e às vezes evento que foi cancelado, então ele vai contando situações, evento é cancelado, se ele já tivesse feito, ele teria tido um trabalho que tinha sido perdido. Por isso que é a arte de fazer as coisas deixando para depois, porque a própria vida se encarrega de tirar aquelas tarefas da frente. Então, ele diz que ele tem algumas coisas que ele vê que ele não tem certeza que talvez nem seja tão necessário, alguma coisa pode acontecer e mudar, então ele deixa para depois, né? E esses dias, eu lembrei do livro, eu tinha um evento e eu tinha aula na quinta-feira, o evento era quarta, quinta e sexta. E eu pensei, já vou desmarcar com meus alunos, né? Era na segunda. Falei, peraí, vou ver o evento começar, depois eu vejo. Aí o evento foi desmarcado. A gente começou o evento, teve um evento que atrapalhou e a gente desmarcou. E minha aula estava ok. Não precisei desmarcar com os alunos e remarcar e fazer todo um transtorno que causa, porque aí você desmarca, aí o aluno tem outros compromissos, depois você não consegue remarcar, né? Falei, olha, então assim, as coisas se ajustaram sem eu precisar ter nenhum tipo de dor de cabeça, de ficar explicando, desmarcando, remarcando. E aí eu lembrei do livro, né? De ele falava que algumas vezes você não precisa ter tanta pressa para resolver algumas coisas. Eu acho que é mais nessa linha que ele trabalha, se eu entendi direito. Não precisa ter tanta pressa, porque às vezes a pressa ela trabalha contra você. Porque ou às vezes você faz uma coisa que não precisava, ou você cria um problema que não precisava. Então, você adianta uma igual essa. Se eu desmarcasse, eu ia criar uma situação, depois ia ter que resolver, já que o evento foi cancelado, entendeu? Como eu deixei meio as coisas andarem um pouquinho, está todo aluno em casa, ele não precisou deslocar, está tudo online, ou seja, não tem por que eu ter tanta pressa em desmarcar com ele algo que eu posso fazer de repente um dia antes, entende? Eu achei essa provocação do livro uma coisa interessante para pensar. Agora do artigo, Lu, eu acho que a gente faz muitas coisas às vezes, mas eu não sei você. Mas quando eu sei, eu não tenho paz. Aí eu vou passear e o artigo está aqui no meu ouvido. Sibeli, você tem um artigo. Eu lembro disso na tese de doutorado. Sibeli, você tem uma tese. Então, assim, eu não conseguia fazer nada de verdade. Ou seja, eu fazia, eu vivi. Mas a tese de doutorado ficava no meu cérebro, me falando tese, doutorado, entendeu? Aí eu acho que é um sofrimento. Então, às vezes, nessas horas, aí eu daquelas que vai fazer propaganda da terapia, vamos fazer, né, do EMDR, por exemplo, de você processar por que aquilo está te bloqueando, para você poder escrever e ficar livre de verdade, porque não é tanto uma tarefa, é algo que a gente escolheu. A gente escolheu fazer o mestrado, a gente escolheu estudar aquilo, a gente escolheu, né, fazer essa carreira, e às vezes algumas coisas, por dor, sei lá, algumas coisas, nos impedem de avançar. Eu acho que isso precisa ser olhado, entende? Que é diferente de algumas tarefas que eu vou empurrando porque elas são chatas. É diferente de algo que eu gostaria de dar conta de fazer e às vezes a gente corre porque é dolorido fazer o enfrentamento. Entende a diferença do que eu estou tentando falar ou não? Mas eu acho que tem a ver também com a questão do perfeito. Desculpa, te cortei aí. Ele até comenta também no capítulo sobre o perfeccionismo, né? Então, às vezes eu acho que esse também é um problema, porque no meu caso, né? Às vezes você quer fazer uma coisa tão perfeita, um artigo tão perfeito, né, a tua imaginação vai numa coisa assim tão lá em cima que fica até impossível para você, porque a gente até conseguir a perfeição, entre aspas, a gente tem uns passos aí para galgar e às vezes a gente quer atingir lá sem passar por muitas coisas, né? Então, achei bem interessante também como ele fala pelo perfeccionismo, como isso atrapalha. E o processo, nesse caso, para a perfeição, geralmente pede várias versões. Ou seja, escreve uma vez, escreve... Então, é um processo dolorido para chegar na perfeição, né? E é cada vez que você escreve que ficou ruim,
aquilo te gera tanto desgosto que você não quer fazer de novo, digamos assim, né? Mas Exatamente. eu acho que é isso mesmo, eu acho que você tem razão, é um desafio isso. Que aí eu acho que não é um pouco de. Eu acho que a motivação do procrastinar faz diferença, né? Um negócio interessante que eu achei também do livro foi um comentário que ele faz, é que é o seguinte, isso, a Luz, eu escrevi a gente trocou uns WhatsApp essa semana, aí eu escrevi assim para ela, eu que não realizei praticamente nada na vida. E o livro, ele põe por terra isso, porque quando ele diz, num capítulo, ele diz assim, a questão não é que você procrastinou e não fez nada na vida. Na maioria dos casos, não é isso que acontece. Sim. Não é isso que acontece. E isso foi importante para mim, para ver isso e dizer o seguinte, não, é o seguinte, eu não fiz determinadas coisas que talvez eu tenha na minha cabeça, que eu gostaria de ter feito aquilo e não fiz, mas isso não quer dizer que eu não fiz nada. Essa é uma outra questão, né? Que eu tenho que desmistificar isso também, que é como se eu tivesse não feito aquilo e tivesse ficado na rede, entendeu? Às vezes fiquei mesmo, mas e aí? Às vezes precisou mesmo, entendeu? Também justificar o negócio, eu acho assim, eu acho que tem que ter assim, uma certa disciplina para algumas coisas, porque acho que, mas eu funciono assim, eu tenho que me forçar algumas coisas para poder dar certo. Isso eu tenho que fazer mesmo. E existe um força aí, eu penso muito pouco na motivação que me levou a tomar esse passo. Isso é verdade, eu penso bastante e reclamo mais o tempo todo, dizer por que que eu fui fazer isso. Aí eu passo mais tempo reclamando do que fazendo mesmo. Mas então não é, isso foi importante para mim, para ler esse parágrafo de dizer em que ele diz exatamente isso. Não quer dizer que na maioria das vezes a pessoa sentou e ficou esperando o mundo cair em cima. Ela fez um trilhão de outras coisas. E isso eu falei, legal, precisava ouvir isso talvez. E a gente às vezes olha como se as coisas fossem 8 ou 80, né? Ou seja, ou eu vou fazer tudo perfeito, ou então eu não sou nada, né? Então eu não sou nada, exato. Acho que isso também é um desafio. Quando a gente tem essa lógica muito binária, ou tudo ou nada, ou, né? Ou branco ou preto, as coisas do oposto, eu acho que a gente entra num lugar muito desafiador, né? Que eu acho que a gente tem que ver, a gente tem conversado bastante disso, do desafio que é a vida, porque as coisas bonitas e belas andam junto com as coisas desafiadoras e não tão belas, né? Então, tudo que a gente faz, toda a nossa escolha tem a parte bacana dela e tem a parte que a gente tem que lidar com ela, que talvez não seja tão gostosa e tão prazerosa assim. Exato. E aí, saber, digamos, navegar por isso, eu acho que é um desafio mesmo, né? Exatamente. Milena ia falar um negócio, estava pensando ali. Fala, Mi. Não, eu estava ouvindo vocês e eu acho que é isso mesmo, gente. A questão é que às vezes a frustração vem porque a gente passou fazendo um tanto de outras coisas que elas não estavam alinhadas com essa direção que a gente queria dar para a vida. É isso né? mesmo. Então, de novo, a gente volta naquilo. Ok, vamos refletir, né? Que direção que você quer dar para sua vida, né? Onde você quer ir com ela, né? E num mundo que é essa vitrine de doce, acontece que para você se escutar, às vezes você precisa parar, né? E uma vida de sempre estar fazendo coisas, estar fazendo coisas, estar fazendo coisas, ela não permite, às vezes, que a gente consiga fazer essas paradas para se conectar consigo mesmo. Eu vi essa semana no Instagram, ela chama, não me engano, é Mônica Fará, uma coisa assim. Eu sigo um monte de gente que é empreendedor e tal, e eu sou uma pessoa super, né, gente? Se eu pudesse, né, também, eu ia querer que meu dia tivesse 50 horas, queria fazer milhares de coisas, enfim. E aí foi bem legal, porque ela estava num lugar, assim, e ela, acho que ela é do programa Shark Tank, uma coisa assim, e ela falou, olha, eu a cada 3 meses eu paro uma semana para me reconectar. E eu falei, cara, que delícia, super queria fazer isso na vida, né? A pessoa pegou e ela fez um acordo com ela mesma, né? Então, assim, ela para, né? E a gente às vezes tem a sensação de que a gente não pode parar, que o mundo vai cair. Talvez isso tenha a ver com aquela pergunta que a Tota fez lá atrás, assim, quando que realmente não pode parar, né? Porque o Covid veio para mostrar para a gente que sim, a gente para
E não é na hora que a gente quer, não. A gente para por um fator externo, né? Por uma coisa que a gente não vê e que fala o seguinte, minha filha, você fica dentro de casa, bem fechadinha, né? Porque não dá, né? Não dá para continuar. Então, são coisas que a gente tem que ir juntando, gente. Eu só acho que, assim, que de hoje, o que tá ficando para mim é isso, assim. É um quebra-cabeça que a peça tá ficando cada vez menor, né? E para quebra-cabeças de peças menores, a gente vai precisar de mais tempo ainda para olhar e para conseguir fazer com que as peças tenham sentido. Quando é um quebra-cabeça de peça grande, eu não sou quebra-cabeçólatra, tá, gente? Pelo contrário, eu tenho uma super dificuldade em montar quebra-cabeça. Mas quebra-cabeça de peça grande, você consegue ver um negócio ali, né? Agora, quanto menor é a peça, quer ver quando chega naqueles raios de céu, de água, né? Cara, você não vê nada daquilo, você não planta, né? Então, Uhum. e aí tudo começa a ficar muito parecido, mas assim, nós estamos montando as pecinhas do nosso quebra-cabeça, né? Nós estamos montando, a gente está encaixando, e eu acho que é por aí que a produtividade, ela fala disso, a gente tem esse ideal da perfeição, né? Eu vejo isso com os meus pacientes, né? Eles chegam e falam assim, eu quero poder falar no vídeo, né? Mas a pessoa se olha e aí, assim, aí eu faço esse exercício com eles, eu gravo eles durante a sessão e mostro para eles. Gente, 100% das pessoas, elas começam se criticando. Eu não estou falando assim, eu não lembro até hoje de um paciente que falou assim, aqui melhorei e tal. Não, as primeiras vezes é sempre assim, isso daqui tá ruim, isso daqui tá ruim, isso daqui tá ruim. Então, assim, essa coisa dessa autocrítica elevada que a gente tem com a gente mesmo, né? Como que a gente faz isso, né? Como que a gente vai melhorando isso, vai diminuindo e vai entendendo que, assim, nesse estamos todos aqui, né? Estamos todos em processo de aprendizado, né? Não tem ninguém professor 100%, não. Tem uns que já andaram mais para frente, outros menos, mas assim, aquele cara que só, né? O Paulo Freire fala, né, que o professor ele está sempre aprendendo, né? Faz parte do processo, né? Você falando, eu lembrei do Gicovati, aquele psiquiatra, Flávio Gicovati, né? Que ele fala de uma coisa disso, de que ele fala que essas coisas minam muito a autoestima. Talvez a questão da procrastinação tenha a ver com isso, que você vai criando uma imagem tão ruim de você que você nunca dá conta, que você não é boa, que aí não importa o que aparece, você já sai, já larga lá atrás, digamos, né? Já sai de ré. Porque aí ele disse que uma das coisas para fazer enfrentamento disso era fazer metas bem pequenas e completamente plausíveis e viáveis. Então, assim, vou, sei lá, ler uma página por dia. Porque aí, quando você consegue ler, e se você lê duas, você fala, nossa, consegui mais. Então, assim, e aí depois você vai ficando contente com você, porque aquilo que você conseguiu se comprometer com você, porque eu acho, de verdade, que antes de a gente dar cano ou fazer diferença o que o outro pensa da gente, o que a gente pensa da gente, os canos que a gente dá na gente, faz muito mais estrago, entende? Tem aquela até uma piadinha assim, estão falando mal de você. Então fala comigo, porque não tem ninguém melhor que eu para falar mal dessa pessoa, né? Ou seja, eu tenho uns podres dela para contar que eu tenho certeza que ela não sabe. E a gente sempre é melhor que o outro, até para falar mal da gente, né? Então, eu acho que se a gente fazer esse exercício de colocar coisas plausíveis, metas viáveis e começar de pequeno, saber que não vamos chegar igual a Lu falou, nessa perfeição, não assim, acordei, estou perfeita, que isso é sempre processual, né? E nisso a gente também vai melhorando a nossa autoestima e provavelmente vai nos dando o que a gente vem sempre falando, chance de se conhecer, ver seus limites e também saber falando os não. Falar isso não dou conta, eu peguei coisa demais, outra hora eu olho para isso, né? E aí você, como se a gente fosse se reestruturando, porque geralmente quando a gente vai nessa, igual você falou, como se fosse um trem desembestado, né? Você não falou nessa ideia, mas assim, de coisas que a gente vai fazendo, e aí depois você precisa ir freando esse processo. Isso leva um tempo de desaceleração, de acomodação, para você imprimir novo ritmo, nova marcha, dizer para o maquinista, agora o negócio vai funcionar assim, né? Trem sob nova direção, né? Agora vai funcionar desse jeito, nós vamos andar nessa velocidade.
E aí eu acho que não dá para querer viajar o mundo na primeira volta de trem, né? Eu acho que a gente estava falando, vocês estavam falando, eu estava anotando assim, umas palavras-chave para mim que tem a ver com esse assunto de hoje, que é o seguinte. E tem umas assim, tem algumas coisas, alguns conceitos que são super ambíguos, são super contraditórios. Por exemplo, a gente vive numa sociedade, enquanto ser humano, não quero dizer que hoje em dia, não quero nem ser assim profeta de coisas ruins, para dizer que hoje é muito pior do que era antes, e nem daquela saudosista dizer que antigamente era tudo muito melhor, porque não era. É mentira. Isso é mentira. Antigamente não tinha vacina e hoje a gente está vivendo o que significa não ter uma vacina, entendeu? Tem um monte de coisa assim que eu acho assim que era péssimo antigamente, péssimo. Não tinha banheiro, gente, não tinha descarga. Horrível, entendeu? Enfim. Aí, mas eu tava pensando o seguinte, a gente vive num tempo de ego inflado, egos inflados que na primeira oportunidade que tem de se olhar num vídeo gravado pela terapeuta, a primeira coisa que eles dizem é: ficou uma droga isso. Nossa, tá horrível isso. E eles sabem dizer exatamente o que eles acham horrível e não veem nas primeiras vezes, não tem essa clareza de dizer, não, mas isso eu tô achando que eu faço bem. Principalmente assim, se você gravou a primeira vez e não tem Mas nada. sabe que às vezes não? Às vezes eles não sabem falar o que eles não gostaram. Às Ah, vezes ok. eles só olham e falam assim. Então, assim, essa coisa da pessoa não se conhecer, ela Pois nem é, sabe identificar, mas então ela dá coisas assim que não são. A gente não é consegue achar onde é isso. que está, Eu entendeu? sei. É só assim, Não é, não, não não. é, exato. Não é nem seletivo o negócio. Não tá nem, não tá Ele é o que nem. está vendo, né? Não sabe. Não sabe, mas fala, já tá uma droga, a priori, entendeu? Tá uma droga. Então, assim, é uma sociedade de ego inflado, porque a gente acha que a gente pode tudo, de uma certa maneira, enquanto humanidade, eu tô dizendo isso agora, né? Tem certas coisas, a gente é meio dono, assim, do nosso próprio nariz, tem várias coisas que são positivas, inclusive, mas é assim, só que é uma sociedade não sabe lidar com frustração. A gente não sabe lidar com frustração. Aí me vieram essas palavras na cabeça. O ego inflado, frustração, comparação, o nível de comparação que a gente faz. Entendeu? Com quem a gente se compara, com quem a gente fica se medindo ali, talvez seja super prejudicial para a gente. Justamente por não se conhecer, você acaba querendo, se projeta no outro o que você queria ser, mas você acaba não sendo nem o que você era e nunca acaba sendo o outro. Então a frustração já está programada mesmo. Isso era uma outra coisa. Aí, e a autoestima e a ação mesmo, a ação, a nossa própria atividade em prol de mim mesmo e do meu próprio, do meu ego, não o ego inflado, o meu eu mesmo, entende? Aquele eu psicológico, importante, que me põe em perspectiva com o mundo e o mundo em perspectiva comigo, esse exercício. Então tem várias coisas assim que ficaram na minha cabeça agora como palavras-chave para a gente, sei lá, para discussões futuras ou até para a gente, não sei, talvez esteja ouvindo. Bom, eu vou falando essas coisas e vou me Quer auto. falar? Você anotou? Eu já pensei numa coisa Se aqui. você anotou, ótimo, já temos uma série aí, ó, de coisas Uma para falar. série. Porque cada palavra dessa dá uma série de Cada coisas. uma. Não, Cada cara, coisa. frustração, por exemplo, é um negócio assim que. Eu estava pensando enquanto você estava falando, né, como hoje, não sei se é uma coisa só da modernidade, exato atualmente o que a gente tem vivido com a questão das redes sociais, né? Mas como tudo colabora para que o procrastinador seja cada vez mais procrastinador, né? Então tudo aquele documentário mesmo, né, das redes sociais, ele fala isso, né? Como tudo que você faz, eles sabem de tudo, dos seus desejos, das suas fantasias, de tudo. E tudo colabora para você se manter antenado cada vez mais, né? Então, é um prato cheio para quem já tem problema com procrastinação, né? Uhum. E essa questão que você estava falando, Tota, essa busca pela perfeição, uma coisa muito latente nossa mesmo, né? Então, essa questão da comparação, busca pela perfeição, esse dilema só por si já nos angustia,
né? Uhum. E aí ainda tem essa facilidade de redes sociais que você ainda se compara mais ainda e sempre se acha, puxa, eu não tô antenada com tudo quanto deveria estar, né? Exato, sempre É está uma coisa muito aquém, né? Sempre louca. está É uma coisa muito aquém do louca. negócio. A gente falou sobre isso semana passada, sobre É aquela verdade. síndrome. Então, você sempre está aquém da informação ou você está aquém É. da expectativa que se tem, que você cria também, né? A gente fica pensando que existe uma expectativa em relação a alguma coisa que, na verdade, talvez nem seja verdadeira essa expectativa do outro, dos outros em relação a você, mas a gente cria um negócio assim. E eu tenho, às vezes, um palpite que essa história, assim, de principalmente de você ver coisas e projetar coisas nos outros, e isso cria né? Isso cria demais, ou então vem você projetar a imagem do outro. Isso cria meio assim o pai e a mãe da frustração e da comparação o problema é que a gente compara e se frustra e a gente sempre está aquém, né? A gente sempre está aquém do outro. Vocês falando disso de comparação, eu pensei numa coisa do processo avaliativo. Eu, como professora, a gente sempre está discutindo isso. E nos processos ativos, de metodologia ativa, a ideia de avaliação é avaliar você com você mesmo. Ou seja, se você estava no ponto de partida, sei lá, nós três vamos estudar, sei lá, sobre, sei lá, álgebra. Se eu já sei um monte de coisa de álgebra, digamos, estou de 0 a 10, já estou no ponto 30, digamos, né, na largada, já andei 3 quilômetros, a Lu no 1, no 10 ali, né, e você no 60, você chegou em 100, a Lu chegou em 100, vocês não podem ter a mesma nota. Por quê? Porque o seu processo é diferente. Por mais que você chegou lá, mas você sai de outro lugar. Então, a ideia é que essa comparação que às vezes a gente faz, ela tem que ser com você mesmo. Ou seja, alguém que já era nota 9, digamos, tirar 9,5, ele não fez grande progresso. Agora, alguém que não sabia absolutamente nada, que nunca tinha visto aquilo, chegar num conhecimento amplo, então, acho que essa lógica, então a gente sempre discute que eu tenho que olhar o deslocamento de cada um em relação a ele mesmo. Mas nos processos avaliativos que a gente vive a vida inteira na escola, é nota igual todo. Então, é uma lógica muito mais classificatória, onde, sei lá, o seu amigo é 3,5, você é 3,1, né? Então, assim, e ele não serve para incluir, ele é excludente, ou seja, ó, você não dá conta, você não avança, você tem dificuldade, você... Então, ele não faz um diagnóstico do processo, ele faz uma classificação dessa pessoa. E talvez essa lógica também está na nossa vida no dia a dia, quando a gente está o tempo todo não olhando os avanços em relação a gente mesmo, mas sempre nessa lógica de comparação. Ai, tanta gente publica, escreve artigo tão bem, tão lindamente, que isso para mim é um problemaço, né? E aí, quando eu lembro a carreira que eu escolhi, eu falo, Sibeli, onde você estava com a cabeça, né? Mas, então, assim, mas é um limite para mim mesmo. Então, mas há coisas que eu sei fazer belíssimamente, que tem gente que tem dificuldade, né? Então, acho que a gente olhar para a gente, o quanto a gente tem conseguido avançar em alguns pontos, mas em relação a gente mesmo, né? Eu acho que a hora que a gente cai nessa lógica de avaliação, digamos, classificatória em todo mundo, como se tivesse todo mundo com as mesmas oportunidades, saindo do mesmo ponto de partida, a gente não tem como não gerar frustração, né? Não tem como. Não tem. Eu acho que ela é classificatória, a lógica é classificatória e ela é seletiva. E excludente. Ela é seletiva e excludente, porque quem seleciona exclui, obviamente. Né? Então, aí é dureza, né? Veio lá de trás pra gente. Isso volta, isso tem tudo a ver com o Fordismo que a gente falou lá no começo, porque aí para as coisas funcionarem dentro dessa lógica da produção e tudo, você ainda tem uma outra coisa chamada controle de qualidade. Vou usar meus MBAs aqui, hein, gente? Meu MBA de gestão. Então, 1, 2 e 3. Né? Então, não, é só um, né? Falei, meus conhecimentos do MBA. E aí, dentro dessa lógica da produção, você precisa garantir uma qualidade, né? E aí, o que não tem qualidade é descartado. Cai fora. E aí, quando a gente pega conceitos que se aplicam para coisas e a gente põe em pessoas, dá esse regaço que a gente vê acontecer. Mas é uma transposição bem possível de se enxergar, né? Que começou lá atrás e que agora, sim, né? Está se falando que
a palavra agora desse século vai ser a empatia, né? Que a gente vivia até então nessa coisa da individualidade, que agora a gente tem que buscar cooperação e tudo. E realmente não tem muita outra solução, né? Eu não sei se vocês viram um documentário que está no Netflix agora. Ai, meu Deus, agora eu não lembro o nome. É o Mundo... É um cara que ele é um apresentador de documentários sobre a natureza em inglês. É, o Mundo David, não sei das quantas, enfim. E é muito legal porque ele vai mostrando de quando ele começou a apresentar documentários, ele tem 93 anos. Então ele fala assim, o mundo quando ele nasceu, quantos por cento que a gente tinha de ecossistema funcionando, quantos bilhões de pessoas tinham no mundo naquela época. E aí ele vai mostrando, ele vai falando sobre vários assuntos relacionados a essa questão da natureza, desse mundo que está desintegrando e tal, e de como não tem jeito, que ou a gente vai se unir para se salvar, ou o fim vai ser eminente para todo mundo, coletivo, né? Vai todo mundo juntos, a gente vai de qualquer jeito. Ou a gente vai acabar junto, ou a gente vai se reconstruir junto. Vai sair junto. Vai ser junto de qualquer jeito. Uhum. Né? Então a gente pode escolher em qual campo que a gente vai exercer a nossa solidariedade, né? Se a gente exerce solidariedade para destruir o que não vai ser solidário, daí vai ser só, enfim, a gente deixa como tá. Ou se a gente é solidário, acho que tem a ver, essa empatia tem a ver também com solidariedade. Isso é um negócio assim que eu acho também uma palavra importante para isso. Inclusive na hora da avaliação, né, Sibeli, a questão da avaliação, os alunos entre eles também, a questão de solidariedade, porque com o tipo de avaliação classificatória seletiva, a única coisa que a gente está fomentando é competição. Competição. A gente não fomenta. O mundo que você quer construir uma solução não é via competição que você consegue. Então, formar para a competição, precisando da cooperação para fazermos um mundo melhor, não. Então, algumas coisas a gente escolhe uns caminhos que não coordena, como diz na minha terra, não coordena muito esse resultado no fim, essa soma não coordena. Né? Não coordena, não tem como. Mas olha, a conta não fecha, já diz o nosso guru. Achei o documentário, chama David Attenborough e Nosso Planeta. Assistam, é super legal. Fica a dica. Attenborough. Fica a dica. Uhum. Então bom, gente. É isso aí. Como isso aí, eu tô achando que a gente... Uma conversa, a gente abre o leque para trocentos, né, gente? Não à toa que o nome é leque, né? Porque a gente vai abrindo aqui. Vamos ver o que a Lu acha de ter passado essa tarde com a gente, o quanto... Foi ótimo, vocês vão falando, eu falei para a Tota, sabe o que vai ser legal? Porque eu tenho vontade de dar o espetáculo e dessa vez eu vou conseguir dar. E quando você... Acho que a Tota, né, que estava falando dessa questão da classificação que o mundo exerce e tal. Até na questão da procrastinação, né? Essa classificação é uma coisa muito forte. Então, se você faz parte dos procrastinadores, e você, como vocês falaram, se acessa a internet, já faz como deixar de ser, como deixar de procrastinar, né? Eu acho isso muito cruel, porque é uma classificação, né? Ou seja, é um defeito que você tem que atacar, né? Então, acho que entra também nessa questão de como é importante, tudo que vocês estão falando, acho que me remete ao autoconhecimento, né? Como é importante isso. É muito importante para a gente manter a nossa sanidade mesmo e saber lidar com tantas coisas, né? Que a gente, se a gente não souber, a gente dá uma pirada. Amor próprio. Amor próprio. O que ela falou é muito verdade. A hora que você começa a categorizar tudo, né? Todos os comportamentos, né? Se eu deixo para depois, eu sou isso. Se eu faço, né? Então, assim, o quanto a gente precisa muito mais, ao invés de olhar muito para fora, quem eu sou, minhas escolhas, né? Eu achei muito legal que a hora que ela fala que leva para o autoconhecimento. O que isso vai fazer no sentido que também algumas coisas que a gente vai escolhendo e que talvez não, como a Mi falou, não adianta fazer muita coisa se elas não estão na direção do que eu desejo, né? E vice-versa, né? Então, assim, deixar de fazer coisas que me importam. Então, assim, desse exercício sempre de a gente olhar para a gente, né?
Exato. Isso aí. Gente, foi muito bom falar com vocês Sim. hoje. Eu estar sempre aprendo pra caramba. Estar com vocês. Eu sempre quis cantar, Tota. Eu sei que você que canta, mas essa é a minha fantasia. A gente podia fazer um programa. Ó, o pedido da comparação aí. Eu queria fazer um programa que a gente pudesse cantar cada um versinho, só para poder matar essa minha vontade, assim, entendeu? Porque aí é É o nosso. desejo, né? É o desejo e a Eu percepção. desejo. Por exemplo, Vamos fazer, então? a minha percepção é jamais, assim, né? Já fiz até agora, né? Esse negócio, estudando a voz e tudo. O último curso, né? Foi com essa coisa de estudar música e tudo. Cara, eu olho aquilo e falo, gente, tá aí uma coisa que o cérebro vai muito daí para eu conseguir, entendeu? Não dou conta. Aí eu Eu quero. acho que a Tota deveria cantar no leque, sim. Eu deveria cantar no leque No mesmo. começo ou no final, ou nos dois. Então vamos combinar, só para matar essa vontade. E um dia de stand-up também, que é outra coisa que eu tenho vontade. A gente podia fazer, abrir esse leque para isso. Olha, vem surpresas boas por aí, gente. Esperem, porque vem Aí surpresas tem que chamar boas. o Tuta para fazer stand-up. Aí, Quando é verdade. Bom demais. É, Beijo. muito bom. Muito bom. Obrigada, viu, meninas? Obrigada a você, Lu. Foi uma delícia. Beijo, Muito bom Lu. estar com vocês. Beijo, Lu. Um beijo Bom para mesmo. todos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até Beijos. mais. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.